Apocalipse 3, versículo 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? Amém. Senhor, abençoe essa palavra nos nossos corações nesta manhã, sobre cada um. Venha espírito de revelação e de conhecimento em nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito. Amém. Amém? E o nosso tema, então, é a porta da autoridade. E Mateus 28, 18, que é um texto também muito conhecido, vocês podem anotar aí. Mateus 28, 18, diz, Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus, amém? Todo o poder no céu e na terra está nas mãos de Jesus. Então, nós vimos que Jesus tem as chaves de Davi, a autoridade e guarda dos tesouros de uma dinastia. O reinado de Davi, a família de Davi, da dinastia de Davi. E essa dinastia, a casa de Davi, aponta para o próprio reino de Deus. Porque Jesus seria aquele que sentaria no trono de Davi eternamente. Foi a promessa que Deus deu a Davi. E essa promessa, ela transcende o nosso tempo aqui, as dimensões que nós vivemos. Davi teve um reinado sobre a terra, mas Jesus é rei eternamente. Ele é rei eternamente, do reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele foi inaugurado quando Jesus veio. Jesus disse: é chegado o reino de Deus. Amém? Amém. O reino de Deus agora está entre vós, e agora, aqueles que recebem Jesus, o reino de Deus está em vós, no nosso coração. Amém. E o nosso coração é o trono do nosso reino, amém? Amém. Jesus reina em nosso coração. Então, Jesus veio com um propósito. Um grande propósito. Amém. Tomar a autoridade sobre a criação. Amém. Jesus veio executar os planos de Deus para resolver o problema da rebelião, o problema do pecado, que não começou aqui nessa dispensação conosco. Começou antes de nós. Começou no céu, com Lúcifer, né? Que se rebelou contra Deus. E nós sabemos pela palavra que ele levou 1/3 dos anjos. Se formou um exército, que é este exército das trevas. Que o povo aí fica muito acostumado com... Tem os nomes, né? Tem os nomes e as pessoas convivem bem com isso. Só deixamos de conviver quando os nossos olhos se abrem com Jesus. Jesus vem e os nossos olhos se abrem para reconhecer as trevas. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E essa luz do conhecimento, a luz da verdade, raiou neste mundo, acendeu no mundo. Então nós podemos ver que estávamos em trevas. Porque se não houvesse luz, ninguém veria nada. Então todo mundo estava acostumado às trevas e aos seres das trevas. Que Jesus disse: o príncipe desse mundo governa aqui. É o príncipe deste mundo, é ele que governa. Então, sem Cristo, nós estamos habituados, andamos na escuridão, habituados com os seres das trevas. Mas quando Jesus vem, é a luz que se acende no mundo, a luz da verdade, porque o príncipe das trevas é
é o príncipe da mentira, né? Então, a luz da verdade raia em nosso coração, os nossos olhos espirituais se abrem. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez. Então, nós reconhecemos que há um exército de trevas governando, inspirando e dirigindo esse sistema mundial. Então, Jesus vem executar os planos de Deus para resolver a questão, o problema da rebelião e da queda. A rebelião que levou à queda da humanidade e manchou toda a criação e todo o universo. Inclusive, a Bíblia diz que até as coisas no céu foram manchadas. Então, o pecado é rebelião. Rebelião tem um nome, gente. Pecado. Amém? Hoje, já se não se fala muito nessa palavra, e o pecado mudou de nomes, né? Tem umas nuances, uns nomes que justificam muitas coisas na vida, na nossa vida, na vida das pessoas, nas escolhas. Mas a rebelião é pecado. Então, nós temos que dar nome à rebelião, pecado. Porque foi o pecado que instalou essa iniquidade no coração, e a iniquidade é que faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado que é rebelião a Deus, por quanto começou antes de nós, mas chegou à humanidade, nos contaminou e nos separou de Deus. Certo? Todo mundo está, né, bem familiarizado com isso, que o pecado separa o homem de Deus. Então, Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Às vezes eu tenho a impressão de que nós lemos esse texto e não temos a dimensão do horror que isso significa, né? Do horror que é ficar sem Deus. O horror que é ficar eternamente separado de Deus, em trevas. Porque muitos leem essa palavra, e muitos crentes, né, nós mesmos, lemos, e não penetramos, não conseguimos penetrar na profundidade que significa, do significado de as vossas iniquidades. Iniquidade. É o que nós olhamos à volta agora e vemos essa destruição que está aumentando, né? À medida que vai se aproximando da volta de Jesus, nós olhamos e vemos a destruição maior à nossa volta. Uma escolha que vai se definindo, uma escolha de que lado você está, né? E vai tomando, vai dominando o mundo, a destruição nas relações dos homens, a destruição da família, a destruição do planeta, né? A destruição da nossa casa, do lugar onde a gente mora. Então, nós estamos enxergando e vendo isso acontecer. E isso tudo que acontece, e cada coisa que acontece, cada fato, cada circunstância, cada infortúnio que acontece na vida de cada pessoa desse mundo é por causa da iniquidade, por causa do pecado. Porque o pecado se instalou na humanidade. Então, nós não temos domínio, nós não temos mais domínio sobre as coisas que acontecem. Há um governo da iniquidade sobre o mundo. E a Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos, e a chuva cai para justos e para injustos. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a todas as coisas que acontecem neste mundo. Estamos sujeitos à violência, né? Estamos sujeitos a assaltos, estamos sujeitos a muita coisa. Por isso o Senhor vem e diz assim: não temam aquele que pode matar o corpo
corpo não se converte. Esse corpo é destruído. Não tema quem pode matar o corpo, tema aquele que pode lançar no inferno. Então, nosso olhar precisa estar além. Essa foi a viva esperança que Deus plantou no nosso coração. Nós, em Cristo, podemos ver além de todo o infortúnio que acontece nesse mundo. Porque nós não vamos ser abatidos aqui. Nós vamos estar com Ele eternamente. Amém? 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 Ainda que o corpo seja destruído, que esta casa terrestre, Paulo falou, seja destruída, nós temos um edifício não construído por mãos humanas no céu. Nós temos futuro, nós temos destino. Um destino glorioso. Aleluia! Por isso, precisamos compreender a profundidade do que Jesus fez, do que foi feito, do que Deus fez, do plano, do propósito de Deus de redenção. E saber o quão ruim, o quão profundo, o quão triste, o quão tenebroso é o pecado. Então, toda a humanidade estava presa, aguilhoada à escravidão do pecado. E a Bíblia nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em 6:23 diz, ele esclarece que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte é a paga. A paga do pecado é a morte. E morte não é só morte aqui do corpo, quando a gente olha ali. A morte é uma separação eterna de Deus, é viver eternamente na escuridão, nas trevas, com esses seres, né, que hoje nós reconhecemos que são trevas. Misericórdia. Misericórdia mesmo, porque a Bíblia diz que o diabo vem só para matar, roubar e destruir. Então, a consciência, a noção do pecado, isso é, a sua natureza, o malefício, precisa ser claro para nós. Porque se for claro, nós nos apartamos dele. Nós vamos rejeitar tudo que fere os princípios de Deus na nossa vida, que foram clareados para nós em Cristo Jesus. Então, precisa ser clara, forte em nós, para que nós possamos entender a profundidade do que Jesus fez, a nossa salvação. Porque a salvação tem sido pregada de uma forma muito barata. Ela tem sido passada de uma forma muito barata. O que é Jesus aí? Né? Jesus ele vai te dar tantas bênçãos que não quer bênção, né? Mas o que é seguir Jesus? O que é receber Jesus, né? E por que precisamos receber Jesus? Quer dizer, isso que nos faz, de fato, passar pela cruz, porque a salvação, ela precisa passar pela morte. Só que essa não é uma pregação muito popular, né? Não é muito popular. Precisa passar pela renúncia. Precisa passar por virar as costas para o mundo, para a carne, para o pecado, para o mundo. A forma com que o mundo abre uma porta bem larga para que as pessoas possam viver regaladamente nos seus impulsos, nos seus desejos, nas suas próprias paixões, que é o que domina o corpo. E para onde a alma pode pender? Para o prazer. Então, chama-se o hedonismo. E o mundo prega isso. Prega prazer. Venha e você pode ter todo o prazer. E hoje o prazer é super exacerbado. As pessoas manipulam o prazer para ter mais prazer, através de muitas coisas, de drogas e outras coisas, né? Outros artifícios em muitas áreas, para mergulhar no prazer, nas paixões da carne. E aí,
o que acontece? Essa é a porta larga do mundo. E você não pode dizer, ai, Sérgio, a gente fica chamando para uma coisa ruim. Não. É bom, dá prazer. Por isso as pessoas vão. Entendeu? Só que esse prazer é um prazer transitório. É um prazer momentâneo. É um prazer que onde não há plenitude. Então, ao final, né, os caminhos que ao homem parece direito, ao final são caminhos de morte. Então, para que possamos alcançar essa plenitude em Cristo, nós precisamos renunciar e negar algo. Que não é barato. É uma escolha. Só que, quando recebemos Jesus, dentro de nós, vem de dentro para fora, um prazer indescritível, né? Uma alegria que não há no mundo, uma paz que não se encontra em lugar nenhum. E é isso que nós somos chamados a cultivar em nós, estando no mundo, mas não sendo no mundo, ou não nos alimentando do mundo, mas nos alimentando de Cristo. Amém. Que é o nosso verdadeiro alimento. É uma luta? É. Porque é a luta da carne contra o espírito. Então, a quem nós vamos alimentar, vai vencer. Certo? Vai vencer. E enquanto estivermos aqui, cercados por pecado em todo lado, cercados por chamarizes, por aquilo que atinge a carne, nós vamos ter que lutar contra as artimanhas do inimigo, que conhece a tua alma, conhece as tuas carências. Ele te acompanhou, sempre. Acompanhou a tua linhagem toda. Ele sabe tudo que você sofreu na infância, na vida intrauterina. Ele sabe todas as coisas que você passou lá sozinha, dos teus choros, das tuas dúvidas, das tuas rebeliões. Tudo que fizeram com você, tudo que te tocaram e te feriu. Ele sabe das feridas, aonde está. Ele sabe tocar onde? Lá no fundo, no escondido, onde nem você sabe. Ele te acompanhou, ele sabe. E ele vai usar isso. E ele vai usar isso para te destruir, te impedir de caminhar nesse caminho de verdadeira cura e restauração. Quem usar? Porque ele sabe. A luta grande está aí. Porque quando olhamos para nós sentimos pena de nós. Nós olhamos todas as feridas que nos fizeram. Nós choramos, aquilo dói, em algum lugar dói. Não é uma ferida aqui que você passa um remedinho. É uma ferida lá dentro, é uma marca. Deixou uma marca. E você caminhou na vida, e muitas coisas que você desenvolveu na vida foi em função daquela marca. Né? Muitas formas de você se relacionar, de você ser, foi em função daquela marca. E ela dói. E sempre quando toca, dói. Por isso que a gente tem que morrer pro eu. Até que essas marcas não signifiquem mais nada. Elas vão estar lá, mas elas não vão mais doer. Amém? Elas não terão mais essa possibilidade de ser usadas pelo inimigo. E o inimigo usa essas marcas com as pessoas que estão à nossa volta, né? Com as pessoas que estão mais próximas, com aqueles que você confia. Que você nunca ia imaginar que ia fazer algo com você, que ia se levantar, que ia falar, algo assim. Essa é a nossa luta. É colocar todo o nosso eu, a nossa história, na cruz, morrer para ela e se apropriar da vida de Cristo, que é
uma vida pura, limpa, perfeita. Porque a Bíblia diz que nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então aprenda a esconder a tua vida lá. E é pela fé que essa cura vai brotar. Quando você olhar para trás, aquilo não significa nada mais. Glória a Deus, aleluia. Você pode olhar para as pessoas, você pode lembrar das coisas, você pode saber. Só que você não vai olhar para você como a vítima disso. Porque você vai colocar aquilo na cruz. Jesus já levou a tua vida na cruz. Amém. E o Senhor disse: a mim pertence a vingança a todas as pessoas. Você ore por elas, porque a mão de Deus é pesada. E quem luta contra nós, luta contra Deus. Esse foi um grande parênteses, que eu não sei porque eu comecei a falar sobre isso. Acho que Deus queria tocar-se bem dentro de cada um de nós. E nós precisamos chegar nesse lugar. Porque quando nós chegamos neste lugar e conseguimos nos dissociar desta vida pregressa que está lá na cruz, ela foi engolida em Jesus, aí sim nós podemos nos apropriar dessa vida ressurreta, dessa vida vitoriosa, da paz, da alegria, que ninguém pode roubar. Aí você aprende que as setas virão e você vai pegá-la aqui e vai quebrar e não vai deixar nunca mais ela entrar dentro de você, levando para um lado pessoal. Problema da traição é de quem trai. Problema de quem investe contra você é de quem investe contra você. Amém? O teu problema é se você investir sobre o outro, ou trair o outro, ou deixar que essas coisas saiam do seu coração. E a Bíblia diz: tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dela que procede as saídas da vida. Agora, eu admito, e nós temos que admitir, que muitas coisas são muito difíceis para nós. Porque nós temos que, para ser curados, colocar essas dificuldades na mão do Senhor. Você coloca a tua vontade ali: Senhor, eu não quero isso. Eu reconheço que esse sentimento, eu reconheço que esse pensamento, eu reconheço que isso não vai glorificar o Senhor, e eu amo tanto o Senhor, e eu quero tanto te seguir, e eu quero tanto aprender de ti, isso está me atrapalhando. Então, me ajuda. Só o Senhor pode tirar isso dentro de mim. Só o Senhor pode me curar, me limpar, me purificar. O teu sangue eu reconheço que é poderoso para isso. E o teu amor também. Ele vai olhar para o teu coração, ele vai ver o teu desejo. Se o teu desejo por ele é maior do que isso. Amém? Isso vai liberar o poder de Deus sobre a sua vida. Ainda que aquilo aconteça, mas você olha para Jesus e diz: o teu poder é maior em mim. Meu desejo por ti é tão maior do que isso. Me ajuda a me libertar disso, porque eu não consigo. Eu não sei. Porque se nós conseguíssemos, Jesus não precisava ter vindo, né, gente? Se a gente, pelo nosso esforço, pudesse superar todas essas coisas, como se fala aí, vamos parar, vamos comer assim assado, vamos purificar o corpo, que a gente vai entrar num nível. Não vai. Porque isso está lá dentro. Só quem pode nos transformar, nos mudar, nos curar, nos libertar é Jesus. É o sangue de Jesus. Você pode se revestir de um monte de coisa, se formatar, mas lá dentro, só Ele muda o nosso coração. Por isso nós cantamos: receber um novo coração. Só Ele muda, só Ele nos transforma, só Ele muda. Nós nascemos de fato de novo. Mas coloca nas mãos de Deus. Senhor, aqui eu não consigo. Eu choro toda vez que penso nisso. Eu choro, isso me dói toda vez que eu lembro disso. Aquela pessoa eu não consigo ver. Não consigo enxergar, não consigo falar, não consigo pensar. Lá dentro eu desejo que ela morra. Nós temos que ser sinceros.
sinceros com o Senhor. É isso que Ele deseja, você seja sincero. Não fique com uma capa de religiosidade. Rasga o coração. Ele falou isso, foi quem leu? Não rasgue suas vestes, rasgue o coração diante de Deus. Eu quero ser transformado. Amém. Eu quero ser curado. Todas as pessoas que ele passou, ele foi passando, ele foi encontrando cego, ele foi encontrando coxo, ele foi encontrando morto, ele foi encontrando todo mundo. E aquele que precisava ir ali, ele chegava perto e dizia: que queres que eu te faça? Meu Deus, já pensou? Ele agora te encontrou. Ele está te perguntando: o que você quer que eu te faça? O que é importante para você? O que é prioritário para a tua vida? Não sei vocês, mas eu fico às vezes pensando: meu Deus, o que eu iria responder? Porque você se vê em tantas necessidades, não é verdade? Né? E muitas vezes a gente se engana com esse sistema que prega para nós prioridades, que aquilo vai te deixar feliz. Se você tiver uma televisão de 75 polegadas, você vai ser feliz. Uma televisão em cada quarto, você vai ser muito feliz, vai estar confortável, né? Se você tiver dinheiro, se você viajar para cá, para lá, você vai poder ir para tantos lugares. Começa a desviar a atenção das pessoas, e por isso que desviou a pregação do Evangelho. Porque aí a pregação do Evangelho fica do que você pode ter, do que Jesus pode te dar, das bênçãos que você pode ter, sabe? E as pessoas ficam fazendo campanhas para poder ter benesses. Quanto maior benefício, maior alegria é nascer de novo. É a salvação. É ter Cristo no coração. É você ser uma nova criação, que é uma nova criação curada, liberta. Simples. O Evangelho é simples. A nossa transformação é simples. E nós não vamos levar nada disso para lugar nenhum. Nada. Então, vê se vale a pena ficar agarrado às coisas materiais, aos benefícios, esse tipo de bênçãos, ou essas coisas aqui dentro, né? Que você olha para você e diz: mas eu não merecia isso. Por que aconteceu isso comigo? Por que tem gente que sofre, mas que acontece, às vezes eu fiquei pensando: meu Deus, tem gente que passa por situações tão extremas. Eu nunca passei por situações extremas, em nome de Jesus. Eu não sei o que aconteceria quando você passar. Eu estou passando por uma situação que é o extremo para mim, que estou frequentando a igreja há tão pouco tempo. Porque, na verdade, eu frequentei antes da pandemia, pouco tempo. Mas o conteúdo que eu anotei, que eu levei para casa, é que fez a diferença. Porque eu levei para casa pura palavra. Na hora que estamos na queda, pensamos até que é coisa muito ruim. Mas às vezes é Deus trabalhando para transformar. Eu vim aqui, eu primeiro, não gostava de louvor. Nem louvor, nem música nenhuma nessa terra. Quer falar daqui? Porque agora é um testemunho, que a gente faz uns cortes. Hoje em dia, eu amo louvor, eu choro, me emociono. E na minha casa, eu nunca ouvia uma música nenhuma. Eu amava o silêncio. Hoje em dia, o louvor é todo o tempo. E Jesus Cristo trabalhando todo o tempo. Jesus Cristo não desgruda mais de mim. Ele fala todo o tempo do meu interior e de fora para dentro. Que às vezes eu preciso de um remédio, eu vejo um boldo. Às vezes eu preciso de coisas simples e eu olho assim, o que estava nas minhas mãos e eu não via. Mas o que eu pedi a Deus, cuidado com o que peçam a Deus. Eu pedi a Deus a oportunidade de entender isso aqui.
Eu vinha, eu curtia a pastora, mas eu esquecia da interação da igreja. Quando eu chego aqui, eu quero beijar, eu quero amar vocês, porque vocês me fizeram muita falta. Vocês não imaginam. E tinha uma coisa que eu não entendia. Foi aqui que eu aprendi. Eu não conhecia o poder da oração. Saibam orar, porque a oração é poderosa demais. Um dia eu perguntei a uma pessoa da igreja, até como nós vamos orar, uma irmãzinha que mora no meu coração. Ela falou assim para mim, para sempre, Cássio. Meu Deus, eu tenho que orar para sempre. Nessa mesma intensidade, nessa mesma velocidade. Hoje você pega a minha Bíblia, toda marcadinha, orando. Foi o culto, tudo que eu levei para casa. É muito importante o que ouvi aqui. Se tocar no coração, viver em casa. E muito cuidado com as palavras de maldição, que por ira lança contra um filho, contra um marido, contra um alguém. Porque nós não estamos sozinhos. Há duas forças agindo entre nós. O nosso Deus Yahvé, que é maravilhoso. E tem outra força do inimigo que sonda. E um vacilo da nossa boca. Ele conhece uma palavra revelada, mal falada. Ele pode tomar posse. Por isso, aqui na igreja, eu ouvia, sejam vigilantes para não pecar, para não abrir uma porta que não pode ser aberta. E o que viver de bom, fale em casa. Daqui a pouco, quando você olhar para seu lado, uma pessoa que possa ter um vício, ela comece a se disciplinar. Uma pessoa que fale alguma coisa que você não goste, que é pesado para o seu lar. Porque o que você vai levar para casa? Santidade. Eu me afastei. Eu fiquei no fundo da minha casa, trabalhando dia e noite e trazendo uma palavra, as coisas que aprendi com minha pastora. Tudo anoto, tudo levo, mas não sabia usar. E de repente, nisso tudo que eu estou passando, não foi o diabo, não foi o inimigo. Parece que é o diabo, porque você tem que ser forte, firme na fé. É o agir de Deus. Deus não é mau, mas Deus disciplina. Fala, filha, você tem que entrar no caminho. Filha, você tem que entrar na luz, porque você não pertence a esse mundo. Você é minha. De repente, toca no seu coração. Vou assistir um filme, porque só tocou. Vou assistir um filme de fé. Eu assisti O Jardim dos Milagres. É puro Deus. É uma cidade isolada, de pessoas de idade. Mas um pastor disciplinou aquela cidade. Então, é isso. Leve. O pouco que você levar é muito no reino de Deus. Transforma. Ninguém pula fase. Ninguém pula fase. Tem que percorrer. Tem que passar os planos de Deus. Quando Nazaré falou que o inimigo e que Deus nos acompanha desde pequeno, é desde o ventre. Só que desde o ventre da mamãe você vai amando aquela criança, disciplinando, colocando aqui, serás bom, será bom. Pessoal, Nazaré, muito obrigada. Amém. Vamos dar uma salva para o Senhor aí.
Esse é testemunho, gente. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Olha, eu creio que Deus queria ministrar algo no coração. Tem que ser um, né? Dois. Mas acho que de todos nós. Porque nós precisamos lembrar disso. Que o pecado e a salvação. O pecado é algo profundo que nos elimina totalmente. E a salvação de Deus, a palavra diz, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Foi por graça de Deus que Ele nos trouxe até aqui. E a autoridade de Jesus foi conquistada. Então, Ele conquistou essa autoridade. Custou. A salvação custou. Ela não é barata. Então, continuando aqui a falar, que a salvação, ela não é algo barato, como está sendo pregado. A salvação custou a vida do Filho de Deus. A salvação custou o derramamento do sangue de Cristo. E a Bíblia diz que se palavras ditas por anjos, né, suscitou castigo para aqueles que não a ouviram, que dirá o Filho de Deus, se entregando para nos salvar. Então, nós não podemos tomar isso de qualquer maneira, como alguma coisa barata, ou alguma coisa que seja para aqui, para esse mundo que vai ser destruído pelo fogo. Tudo isso aqui está destinado ao fogo. E tudo que acontece aqui vem para uma coisa boa, mas carrega um ônus muito sério do mal, porque está na mesma raiz do bem e do mal. A raiz daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tudo que o homem faz, você pode anotar, morre. Tudo que floresce na vida de alguém, morre. Nós florescemos, chegamos à velhice e sucumbimos. E tudo que acontece tem a sua glória, um tempo de glória, depois morre. E todas as coisas que são criadas para bem, depois destroem, acabam destruindo. Olha o celular, olha toda a tecnologia, né, que muda uma sociedade, muda as pessoas, muda uma geração. E quantos problemas hoje se levanta dentro da área da psicologia, da sociologia, por causa do uso da tecnologia. Então, só tem um perfeito. Só tem um caminho perfeito. É o caminho de Jesus. Que Ele é o próprio caminho. Eu acredito, amados, olha, escuta aqui. Fica próximo, né? Falar, são coisas muito lindas, né? Mas eu acredito que Deus hoje queria ministrar o coração nesse viés aí, de que você colocasse a tua vida, colocasse a tua história, colocasse as dificuldades, colocasse a falta da possibilidade de perdoar, de vencer traumas, de vencer traições, de vencer angústias, né? De vencer depressões, a impossibilidade de você entender, de repente você quer entender por que aconteceu isso ou aquilo. A palavra de casa foi muito boa, está dizendo, nem tudo é o diabo, aliás, o diabo está a serviço de Deus, né? Então, Deus permite coisas na nossa vida para que a gente, por exemplo, aprenda a guerra, né? Ele permitiu que bombas caíssem do meu lado, porque eu achava a guerra muito bonitinha. Você vai para a guerra, mas você não sabe o que é ir para a guerra, não sabe usar as armas e nem está atento, né? Para onde que a bomba está caindo. E, de repente, cai uma do seu lado e você, então, estremece e começa a perceber que guerra mata, né? Que a bomba cai e que você tem que estar atenta, vigilante. Para que a gente aprenda essas coisas, nós precisamos ter experiência. Aliás, há uma palavra que a apóstola sempre fala, experiência é caminho andado. Experiência é caminho andado. No nosso caminhar, propósito, né? Nesse propósito caminhar do Senhor,
é com propósito e vai nos trazer muitas experiências. Amém. E essas experiências Deus vai usar no momento certo, específico, para abençoar as outras pessoas que precisam ouvir a sua experiência. Amém. Mas a sua experiência, até a sua experiência, e o conhecimento que você adquiriu dela, você tem que colocar nas mãos do Senhor, porque não são suas, são dele. Amém. E só vai produzir quando ele disser, abra sua boca e fala. Porque nessa hora, aí vai tocar naquele que precisa ouvir, que ele quer restaurar. Amém? Então vamos colocar diante do Senhor, então, todo o seu coração. Sei que Deus conhece a vida de cada um, conhece a história, conhece as dificuldades, a dificuldade hoje, aquilo que você está carregando, que você não consegue tirar esse peso. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo é leve, é suave. Amém? Abandona a ira, abandona o furor, abandona a mágoa. É uma atitude que cada um vai ter que fazer. Não vem de fora, vem de dentro de você. Por isso ele disse, guarda o teu coração. Amém. Então, tira. O Senhor pode arrancar. Eu renuncio. Sabe que mais vezes as pessoas guardam demônios de estimação. Mas é verdade, guardam sentimentos, alimentam sentimentos de mágoa, sentimentos de angústia, porque não aceitaram um desígnio na vida. Houve um desígnio na vida, não é? Ali, ó, pronto, eu estava naquele emprego tanto tempo, eu era tão estável, de repente me mandaram embora do seu emprego. Acabou, mudou. Levanta, sacode a poeira e caminha. Porque nós estamos no ano de portas que o Senhor abre. Mas tem portas que o Senhor fecha. Ele é o que fecha, o que abre portas. E se aquela porta fechou, se aquela estrada parou, se aquele caminho não teve mais saída, se aquela pessoa se foi, então, recebe o desígnio de Deus. Amém. Esse desígnio, recebi. Quando você receber, você vai receber tudo. Amém. Aí a restauração vai vir. Amém. Porque ela está disponível. Mas muitas vezes nós prendemos o que Deus quer fazer. Quem prende somos nós, porque não queremos largar. Não queremos largar a moedinha para pegar o tesouro. Você tem que dar a moedinha, o tesouro vai vir, ele pede, me dá, então dá-lhe a tua moeda. Né? Ele pediu para a viúva, alimenta o profeta. Mas eu só tenho esse bocado de farinha, esse pouquinho de azeite, alimenta o profeta. Ela alimentou, o profeta disse, se você alimentar, dá a tua moedinha, você vai ter um tesouro. Obedece. Ela obedeceu e nunca mais faltou o óleo na botija, nunca mais faltou a farinha. Às vezes nós não queremos dar a moedinha, ficamos lá prendendo a nossa mágoa, a nossa amargura, a nosso desejo de vingança. Por quê? Porque isso está na raiz de orgulho. Porque olhamos para nós, você não podia ter acontecido isso comigo. Como não? Se Jesus morreu, ele levantou. Podia ter acontecido aquilo com Jesus? Não. Por que você é maior que Jesus? Maior do que os desígnios de Deus? Ele levou todas as nossas feridas. Então não fique prendendo uma moedinha. Coloque nas mãos do Senhor. Nós não podemos mudar as coisas. Certo? Mas nós podemos caminhar sobre tudo aquilo que se interpôs no nosso caminho. Isso é que é caminhar sobre as águas, né? Caminhar sobre as águas. É ter asas de águia para voar sobre todas as circunstâncias, sobre todas as dificuldades. Deixa Deus te curar. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele fazer e trazer
todo esse tesouro, todo esse benefício que a cruz liberou para nós. Amém. Nós somos uma nova criação. Amém. Nós temos o único povo, vou repetir, que tem paz. O único povo que tem alegria verdadeira. O único povo que tem viva esperança. Somos nós. O único povo que conhece a verdade no mundo. Somos nós. Amém. Nós detemos os tesouros de Deus. Estão Glória a aqui. Deus. Amém. Deus nos deu os seus tesouros Amém. em Cristo Jesus. Não troque isso por um prato de lentilha. O que é uma mágoa? O que é uma amargura? O que é uma vingança? Sai da frente, deixa Jesus reinar. Aleluia. Sai, passa para trás. Amém. E deixa Jesus ir à Amém, frente. Olha para Senhor. ele. E ele vai te dar entendimento Glória a Deus. sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.